Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja o horário que você está me assistindo, saiba que eu desejei muito fazer esse vídeo, mas desde abril eu tive muitos contratempos. Apesar de ter prometido esse vídeo aqui no canal, a vida vai levando a gente por outros rumos e finalmente eu tô aqui para fazer esse vídeo de um assunto tão importante que é o Estatuto da Terra, a reforma agrária e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é o MST. Eu tenho certeza que muita gente já conhece esses assuntos, seja de uma maneira mais preliminar ou seja de uma maneira mais aprofundada, mas de qualquer forma, é muito importante tratar desses assuntos aqui no canal, porque nós teremos assuntos muito atuais do nosso momento, do nosso período, que para compreensão desses assuntos é preciso entender um pouco a respeito do Estatuto da Terra, um pouco que seja a respeito da reforma agrária e um pouco que seja a respeito do movimento sem terra, né? A gente tem o costume de achar, porque a gente mora na cidade, que os assuntos do campo, eles não têm a ver com nós, né? Muita gente acredita nisso, vive ainda nessa crença, né? Só que por volta dos anos 70, 80, muitos movimentos sociais eclodiram no Brasil, reivindicando coisas muito semelhantes. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra reivindicando a reforma agrária e o MTST, que é o movimento dos trabalhadores sem teto, principalmente no meio urbano, reivindicando o direito à moradia. E esses movimentos historicamente estão interligados, porque o que falta na cidade falta no campo e vice-versa, né? No campo, falta terras para os trabalhadores rurais produzirem. Nas cidades, faltam moradias para os trabalhadores poderem morar com suas famílias, viverem em segurança, em condições reais de habitabilidade, né? Porque moradia não é só uma casa, é moradia é uma casa, uma habitação com estrutura, né? Com saneamento básico e outras tantas questões que a gente pode comentar em outro vídeo. Eu ainda pretendo comentar em outro vídeo o Estatuto das Cidades, os programas de habitação de interesse social. Mas as coisas às vezes se atropelam, né? Eu muitas vezes também quero comentar assuntos daqui do estado, assuntos de Porto Alegre, assuntos do Rio Grande do Sul. Mas às vezes eu penso que se eu for pautar o meu canal em temas sobre Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, eu não vou acabar mais, porque a cada dia, né, a gente tem muitas notícias e muitas políticas públicas e muitas coisas interessantes para tratar sobre Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, né? A gente tem acontecimentos bons e, infelizmente, acontecimentos ruins. Nesse momento, os acontecimentos ruins estão prevalecendo, né? Como, por exemplo, a continuidade que eu quero dar ao vídeo sobre a internação humanizada das pessoas em situação de rua. Isso gerou muita repercussão, essa política da internação humanizada aqui em Porto Alegre, né? Coisas até que eu previa, que eu já sabia que ia acontecer, principalmente porque
Essas políticas não levam em consideração o fato de que há pessoas em situação de rua que não querem ser internadas, há pessoas em situação de rua que não querem mais vínculos com as suas famílias de origem, né? E essas políticas higienistas, elas pretendem muitas vezes retirar parcial ou completamente a autonomia dessas pessoas de decidirem suas próprias vidas. Isso também é um tema interessante aqui para o canal. Mas sem mais delongas, vamos falar um pouquinho a respeito do Estatuto da Terra. Vamos compreender qual é a função do Estatuto da Terra e qual é a função da Terra para o Estatuto, né? Em que contexto ele foi criado. E, curiosamente, o Estatuto da Terra foi criado em 1964, na vigência do governo Castelo Branco, bem no início da ditadura militar, da ditadura empresarial civil-militar do Brasil. Mas é uma política que foi útil, muito útil, tá? E ainda é útil até hoje, desde que ela seja implementada. É uma política de muitos desafios, a política da reforma agrária. Mas a gente vai abordar um pouco esse tema, não de uma maneira conclusiva, mas de uma maneira mais enxutinha, enxugada, porque é o que a gente consegue fazer com o pouco tempo que a gente dispõe aqui no canal, né? O Estatuto da Terra, ele foi criado visando a reforma agrária e a política agrícola, tá? Segundo o Estatuto, a propriedade da terra, a terra ela serve para nós, né? Para sua função social e economia agrícola. Então, ela é um direito de todos, né? É isso que o Estatuto preconiza. E a gente vai ver mais adiante porque que o latifúndio é uma violação do direito coletivo da sociedade brasileira, né? Por que que o latifúndio não cumpre sua função social? Então, no artigo 2º do Estatuto, no inciso 4º, vai falar a respeito do direito dos povos indígenas em permanecer nas terras que ocupam. Pessoal, agora eu vou dar um puxão de orelha em vocês. Eu vejo que tem muita visualização no meu canal, mas não tem curtidas e não tem comentários. E através dos comentários eu fico sabendo o que vocês querem assistir aqui no canal, o que vocês acham importante. E eu penso em fazer um vídeo também sobre o Estatuto do Índio e sobre o marco temporal. Se vocês acham esse tema interessante, coloca aqui nos comentários. Eu tenho certeza que muita gente ia gostar de conhecer mais. Afinal, é um assunto tão divulgado, né? Então, o respeito pela demarcação das terras indígenas, né? O artigo 4º, ele vai tipificar categorias de terras, tá? O que é o imóvel rural, o que é a propriedade familiar, o módulo rural, o minifúndio e o latifúndio, tá? A partir do artigo 6º, inciso 1º, nós vamos ouvir falar do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, né, que é um instituto criado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agrícola Familiar, MDA. É um órgão que está vinculado a este ministério e que colou no MST, né, para poder lutar pela reforma agrária, porque a principal função do INCRA é implantar a reforma agrária e promover o ordenamento fundiário no Brasil. No capítulo 3 das terras públicas e particulares, na seção 1 das terras públicas, fica bem claro que a reforma agrária atende ao interesse de erradicar os males do minifúndio e do latifúndio. Qual a diferença do minifúndio e do latifúndio? Vamos entender um pouco, né? O minifúndio, ele é uma pequena extensão de terra
insuficiente para ser agricultável. Geralmente reside ali uma família de agricultores que não tem a possibilidade de cultivar essa terra por ser tão pequena, ficando ela improdutiva. E muitos dos minifúndios nascem de heranças divididas de famílias numerosas, e a terra sem produtiva por vezes resulta no êxodo rural dessa família. Então essa família não, essa terra do minifúndio, ela não está cumprindo a função social dela, né? Ela não está sendo agricultável nem mesmo para a família se manter, e ela não está sendo agricultável para a agricultura familiar, para o agronegócio, para nada. Então ela não tem uma função social, e essa família está tendo que deixar o campo e morar na cidade para ter alguma possibilidade de sobrevivência. Então a reforma agrária, ela visa combater o minifúndio. O latifúndio, o latifúndio é que é o alvo central da reforma agrária, que é uma grande extensão de terra, geralmente de milhares de hectares, porém improdutiva. Às vezes ela é usada para pecuária extensiva e produção bem pequena para subsistência. Concentra terras e poder econômico. É insustentável para a família rural e pode ser alvo de desapropriação pela reforma agrária, tá? Como está previsto no artigo 184 da Constituição, a Constituição Federal de 1988. Pode ainda receber apoio para aumentar a produtividade ou ser realocada para projetos de assentamento. Ainda nessa seção das terras públicas, fica bem claro que a terra pode e deve ser explorada, mas sempre atendendo à sua função social, como para pesquisas, experimentação, demonstração e fomento, visando o desenvolvimento da agricultura, programas de colonização ou fins educativos. Cultura efetiva. Essa terra precisa ser cultivada efetivamente, ser uma moradia habitual. A terra, ela deve ser produtiva, e esse é o cerne da questão social agrária, tá? No capítulo 3, no artigo 18, vai deixar claro que qualquer desapropriação serve para recuperar a função social da terra e sua biodiversidade, né? E no capítulo 3 do financiamento da reforma agrária, seção 1 do Fundo Nacional de Reforma Agrária, a gente vai ver que existe um fundo de reforma agrária já pré-estabelecido. Como nós estamos falando de recursos públicos, é muito importante acompanhar o andamento da reforma agrária, tá? Tem esse costume, tem essa curiosidade de conhecer mais a reforma agrária aqui no Brasil, né? No artigo 50, vai falar a respeito das prioridades de cada município com relação à exploração da terra produtiva, que pode ser hortifruti granjeira, cultura permanente, cultura temporária, pecuária e florestal. Então, atendendo às regionalidades do Brasil, atendendo às peculiaridades de cada município, de cada estado ou região, é que esse fundo vai ser distribuído para determinadas atividades, né? Porque a terra, a gente não tem um controle sobre ela, sobre como ela vai reagir. A gente tem um conhecimento, o ser humano desenvolveu um conhecimento sobre agricultura, um conhecimento sobre pecuária, mas a gente não tem certeza absoluta de como a terra vai reagir. A cultura de terras é algo sazonal. Algumas frutas dão em determinadas estações, alguns grãos dão em determinados ciclos da natureza, enfim. E isso tem que ser, essa realidade regional e local tem que ser levada em consideração para a alocação desses recursos. E é isso o que visa também o Estatuto da Terra, tá? No artigo 60, prevê que hajam programas de valorização da área ou distribuição de terras onde as empresas privadas possam participar. Isso deixa evidente que as terras particulares também devem cumprir uma função social em relação à terra. Mesmo a terra particular, a terra que tem escritura, a terra que foi comprada, ela tem uma função social. Sempre. Isso é uma premissa da terra, né? Até porque, né, gente, num país com desigualdade social, um país que ainda conhece a fome,
ainda que muitos programas, como eu já tinha mencionado num vídeo anterior sobre a segurança alimentar no Brasil, muitos programas tenham combatido frontalmente a fome não foi erradicada. Então é muito absurdo, né? A Terra ela precisa mesmo cumprir uma função social no Brasil, porque é muito absurdo que o país que alimenta o mundo todo, né? Nosso país é o país que mais alimenta o mundo, a gente não consiga abastecer o mercado interno, a gente não consiga colocar comida ainda, né, em pleno século XXI, na mesa de cada brasileiro, comida saudável, nutritiva, de qualidade. No artigo 63 até o artigo 72 vai falar a respeito da organização da colonização das terras, em especial as terras herdadas, tá? E no capítulo 3 da assistência à proteção da economia rural, vai falar de maneira mais abrangente sobre assistência social, técnica e fomentista de estimular o desenvolvimento rural e a produção agropecuária, visando sempre os projetos de reforma agrária, sendo que estes recebem atenção integral. Vai mencionar importantes órgãos de valorização econômica da terra, tais como a Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste, o SUDENE, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, SPVA, a Comissão do Vale do São Francisco, CVSV, a Fundação Brasil Central, FBC, e a Superintendência do Plano de Valorização da Região Fronteira Sudoeste do país, Sudoeste. Então, é importante que cada região tenha, principalmente por causa das suas particularidades regionais, um programa específico para poder implementar na região, né, o programa de reforma agrária. No artigo 75 em diante, vai falar sobre assistência técnica no campo, a produção, a distribuição de sementes e mudas, a mecanização agrícola, o cooperativismo, a assistência financeira e creditícia, assistência à comercialização, industrialização e beneficiamento dos produtos agrícolas, eletrificação rural e obras de infraestrutura, seguro agrícola. Tá? Tudo isso muito importante para manter a produção no campo, da qual todos nós aqui na cidade dependemos. E é por isso que a questão do campo não é só do campo. E o artigo 96 vai falar da parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa. Então, assim, eu fiz um compilado, muito compilado do Estatuto da Terra. Quem quer conhecer vai estar aqui embaixo nas referências, tá? O Estatuto da Terra, quem quiser ler mais e se aprofundar. Sobre a reforma agrária. A reforma agrária, ela é uma política de redistribuição de terras que visa democratizar o acesso à propriedade rural, reduzir a concentração fundiária e promover a justiça social no campo. No Brasil, esse tema é marcado por raízes históricas profundas, conflitos sociais e debates políticos. Com a reforma agrária, os latifúndios improdutivos seriam redistribuídos para trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra para que se possa reduzir a desigualdade social no campo, garantir a função social da terra, produção, geração de emprego, preservação ambiental e outras funções sociais, né? E fomento da agricultura familiar, cuja produção hoje alimenta uma parcela significativa da população brasileira. E qual é o contexto da reforma agrária, por quê e por quem ela é reivindicada? Bom, o contexto é o seguinte: na colonização do Brasil, o modelo de capitanias hereditárias do século XVI e a Lei das Terras, em 1850, consolidaram a concentração fundiária, favorecendo as elites e excluindo os escravizados, libertos e pequenos produtores rurais. No século XX, movimentos como as Ligas Camponesas, da década de 1950, e o MST, que foi fundado em 1984, pressionaram por reforma agrária, muitas vezes enfrentando repressão, especialmente durante a ditadura militar, de 64 a 85, né?
E então veio o Estatuto da Terra em 1964 e a Constituição Federal de 1988 e estabeleceram bases legais para desapropriações, mas a implantação é lenta e controversa, porque a gente tem no Brasil dois campos de disputa. A gente tem o MST, né? A gente tem todo o movimento da reforma agrária que hoje é bem centralizado no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, que defende a agricultura familiar, porque 70% da nossa alimentação vem da agricultura familiar. Eles defendem o fomento da agricultura familiar, defendem a reforma agrária e que os latifúndios cumpram a sua função social e que eles possam ter assentamentos onde eles possam produzir, né? O direito de produzir, o direito de plantar. É isso o que eles reivindicam, basicamente, assim, a grosso modo. E a gente tem um outro campo de disputa representado pela bancada ruralista, que é um campo de disputa que vê a terra como instrumento de lucro, né? E que por isso visa o agronegócio, com o uso de agrotóxicos que eles chamam de defensores agrícolas. Eles não defendem a reforma agrária, eles defendem a regularização fundiária, porque a regularização fundiária não coloca um princípio de temporalidade, né? A regularização fundiária sozinha, ela não vai reivindicar, não vai reclamar a terra que foi concentrada nas mãos das elites nos séculos XIX, até mesmo nos séculos XX, para cumprir uma função social e ser redistribuída. Né? Ela só vai regularizar aquele latifúndio. Então, são esses dois campos de disputa, né? Esse campo de disputa também que apoia a regularização fundiária, também apoia que se devaste boa parte da Amazônia para o agronegócio, para plantar pasto, enfim, né? São muitas questões e eu espero assim que eu tento aqui no canal passar uma visão um pouco mais imparcial, muito embora a gente não seja imparcial aqui, né? Eu procuro assim não tocar em certos pontos críticos da política brasileira, mas eu espero que vocês pesquisem, que vocês estudem, que vocês procurem por conta própria e até mesmo por uns anexos que eu vou deixar aqui. E vocês vão ter uma visão bem clara de tudo que está acontecendo, né, com relação à terra no Brasil. Então, os desafios e as críticas, né, a concentração de terras, porque 1% dos proprietários controlam 50% das terras rurais, enquanto pequenas propriedades de menos de 10 hectares ocupam apenas 2% da área. Muitas famílias recebem a terra, mas não têm acesso a crédito, né? Então o MST vai lá, conquista a terra para assentamento, mas não tem acesso a crédito, infraestrutura ou assistência técnica, o que leva essas famílias ao êxodo rural. Conflitos violentos entre os sem-terra e os latifundiários e a polícia, como o massacre de Eldorado dos Carajás, em 1966, onde 21 trabalhadores rurais foram assassinados. É um conflito desigual, um conflito desumano, onde um lado estava armado e outro lado não, né? Então, a gente vê muita violência no campo ainda, nessas disputas principalmente. A luta pelas terras, assim, na luta pelas terras, né, o movimento que mais se destaca é o MST, que defende a reforma agrária, os assentamentos produtivos e a agroecologia. Existem modelos de reforma agrária bem-sucedidos ao redor do mundo, e os maiores exemplos são o México, os Estados Unidos e a China. Lá nesses países, o desenvolvimento rural e a industrialização foram muito impulsionados pela reforma agrária. O MST é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, como eu estou falando desde o início do vídeo, né?
Ele tem foco na reforma agrária, na justiça social, na transformação estrutural do campo. O MST defende a redistribuição de terras improdutivas ou que não cumprem a sua função social, como está na Constituição Federal, nesse artigo que já mencionei, que é o 184, com foco na agricultura familiar e na agroecologia. Uma causa também é o combate ao latifúndio agronegócio, destacando que pequenos agricultores produzem 70% dos alimentos consumidos no Brasil, né? Como eu já havia mencionado também. Eles também promovem escolas em assentamentos, como a Escola Nacional Florestan Fernandes, e programas como o Pronera, que é um programa que sofreu uma desidratação forte no governo Bolsonaro, especialmente entre os anos 2019 e 2022. Né? O Pronera é responsável por grande parte da educação no campo, né? E ele foi frontalmente atacado neste governo, neste período, né? O MST, então, ele também tem a educação no campo, né? Promove a educação no campo. O MST tem feiras nacionais, como a Quinta-feira Nacional da Reforma Agrária, que foi feita esse ano em São Paulo, onde eles exibem produtos de assentamentos com 580 toneladas de alimentos e 2.000 itens, é o que tinha na feira, né? Reforçando a agricultura e a economia camponesa. O MST organiza ocupações de terras improdutivas e cobra do Estado a implementação de políticas públicas como o reassentamento de famílias acampadas. Eles são constantemente alvo de criminalização com CPIs, com ataques políticos, são acusados de invasões por setores do agronegócio, mesmo atuando dentro do marco legal. Eles sofrem violência no campo, sofreram cortes de apoio governamental, né? Principalmente entre 2019 e 2022. Mas, como nem tudo são más notícias, né? O MST ele contribui para a produção de alimentos saudáveis e orgânicos. Foram mais de 50 mil educadores, criou cursos universitários para jovens rurais e inspira movimentos internacionais na luta pela soberania alimentar, segurança alimentar e agroecologia. E no ano de 2025, como eu disse, nem tudo é má notícia, o governo Lula anunciou a retomada de um novo programa de reforma agrária, né? Agora, finalmente, a gente tem um governo mais sóbrio para as questões da reforma agrária e eles retomaram o programa de reforma agrária. Então, muito bem. Depois eu vou passar aqui referências. Eu só quero ir encerrando já o vídeo dizendo para vocês pesquisem, estudem. Esse é um assunto que costuma gerar bastante polêmica, mas de uma maneira geral, eu vejo que as pessoas não têm tanta consciência, né, de que as coisas que acontecem na Terra também afetam a nós, né? E os programas de agricultura familiar estão aí justamente para garantir a segurança alimentar no campo e nas cidades. Né? A gente não tem que ter uma agricultura e uma pecuária no nosso país que seja somente exportadora, né? Porque senão nós todos vamos pagar o preço, um preço alto pela importação, pela exportação. E com certeza não faz sentido que o Brasil ainda seja um país tragicamente marcado pela fome, né? Ainda que muitas iniciativas governamentais estejam revertendo esse quadro, né, a gente precisa apoiar a agricultura familiar, porque a gente faz isso pela nossa própria sobrevivência. Eu espero que estejam gostando do vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações, dá seu like para eu saber mesmo que você gosta e comenta aqui embaixo
se você gostou do vídeo, o que achou, se foi suficiente e até mesmo nos dá aí algum parecer, né? Nos dá aí algum feedback para a gente poder entender o que você pensa a respeito do assunto. Cidadania e sociedade. Juntos somos fortes.